Olá pessoal, 27/1 de 2024. Esse é o estudo da obra Em Busca da Verdade, realizado pelo canal Mood, e eu sou Vitor Antenori Rossi. Estamos no encontro de número 28, capítulo 7.3, Binômio Saúde-Doença. A aquisição da saúde real, integral, constitui meta primordial a ser alcançada por todas as pessoas, caracterizando-se pelo bem-estar emocional, equilíbrio psíquico, harmonia fisiológica e normalidade socioeconômica. A saúde é um tesouro, talento, cuja estabilidade resulta de inúmeros fatores, especialmente os derivados do comportamento moral. No estudo da semana da terça-feira, o anterior, isso foi colocado como a meta é essa busca, né? O objetivo do espírito é este equilíbrio. Ela chama isso de saúde real, integral. Ela é integral porque ela integra psíquico, fisiológico, socioeconômico e resulta de inúmeros fatores. Basicamente, ela está colocando uma equação com variáveis, tendo a constante, a meta, o resultado deve ser o mesmo, e o nosso objetivo é irmos alterando as variáveis até chegar nele. Uma leitura. Era para ser 8, o resultado deu 10. Significa que tem algo a mais. Aí você reduz 2, mas na verdade vira 6. Aí talvez o que você achava que era uma adição era uma multiplicação. Isso é a leitura. Por isso a vida é uma tentativa e erro. Se eu nunca tento e se eu não estudo os erros, eu nunca cresço. Enterrar o talento é não tentar. E não lidar com os erros é uma maneira também de negar. Se existem tantas coisas influenciando em algo que por si só já é multifacetado, porque eu tenho que ter uma saúde psicológica, uma saúde fisiológica, uma saúde socioeconômica. Eu não posso ser um bilionário que não se relaciona bem com as pessoas. Eu não posso ser uma pessoa que cuida somente do corpo físico, mas não se preocupa com as questões emocionais. Isso significa que nós não conseguiremos ser 10 em tudo. Com as limitações que nós temos no momento, não. É para tirar a sua cobrança e fazer com que você busque aonde estão os excessos, aonde existe escassez e comece, a própria natureza faz isso pela osmose, comece a pegar o meio que está mais concentrado. Eu gasto 6 horas por dia cuidando do corpo físico. Tenta diminuir isso para 4. E aí dessas 2 horas que sobram, uma você usa para a parte emocional e outra você usa, por exemplo, para a religiosidade. Até que isso vá se estabilizando. E também tem um lado de gente que faz terapia e assiste o Sadhguru e faz terapia e vai no ashram do Chandra e da Surya, mas não faz nada para o corpo. Não muda a alimentação, não faz exames. Então, é toda essa questão. Qual é a parte da sua vida que nesse momento está desequilibrada? Tenta entender o porquê. Sendo o espírito responsável pelos hábitos perpetrados, todos eles insculpem-se nas delicadas tecelagens do corpo perispiritual, nelas imprimindo o mapa das necessidades reparadoras que se delinearão no código genético, no qual encontram os recursos materiais para sua manifestação. Aqui ela fala algo que quase todos os livros ela traz, né? A ideia de o espírito ser essa consequência das próprias existências. E tudo aqui é uma visão reencarnacionista, né, dela. Então, tudo aquilo que você fez em vidas anteriores esculpiu em você a tua forma. Baseado nas necessidades que nós temos de crescimento, porque o que já está crescido não precisa crescer. Então eu não venho aqui para usufruir do que eu já tenho. Eu venho aqui para conquistar o que me falta. Eu venho aqui, quando eu falo isso, é a experiência humana. A encarnação é para lapidação e aprimoramento, não é para usufruto. O usufruto é a vida espiritual.
Você morre desse corpo e aí você vai usufruir do que você conquistou. Se você semeou coisas boas, coisas boas. Ruins, ruins. É usufruto. Não é uma punição aleatória. Você deu sorte ou azar. Aí sim, você não terá necessidade de alimentação, de cuidado, de tal, 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 porque é cansativo cuidar do corpo físico. Não tem férias, né? Não tem folga. Mas você ficará com aquilo. Então, qual que é a minha necessidade? Esta ou aquela? Ela coloca que o aparelhamento genético, que não é o único determinante da saúde, né? Existem questões que são naturais do desgaste, do envelhecimento do corpo físico, e existem questões que são psicossomáticas, ambientais. Se eu tenho uma necessidade de reparar um hábito que eu tenho de compulsão alimentar, e essa compulsão alimentar na última existência me levou para um diabetes, só que isso não foi trabalhado. Né? Eu descobri que eu tinha diabetes e ao invés de trabalhar a minha cabeça para evitar os comportamentos, eu comia até ficar cego, perder o pé e morrer. Eu não consegui parar, então isso não foi trabalhado em mim. E só porque eu morri, eu não estou livre da consequência, porque a consequência era um padrão mental compulsivo que eu não consegui controlar. Eu tenho que continuar a lidar com isso então, porque é justo. Fica claro que é justo? Se você aluga uma casa e picha ela inteira, quando você entrega, a imobiliária vai dizer: olha, você vai ter que pintá-la de novo. Então é o seu corpo. Como que você vai pagar por isso? Está esculpido em você também, como se fosse um sulco, que existe uma compulsão alimentar por doce. Aí você procura. No último encontro eu falei sobre buscar um pai violento porque eu fui violento. Agora você diz: olha, essa família vai ter um bebê, eles estão casados, daqui a pouco essa mulher vai engravidar e na genética dela a criança já virá com diabetes. Então você tem crianças diabéticas. Aí você fala: então eu quero ir. Não é sobre escolher o que você quer em sentido de prazer. É sobre escolher o melhor para você. Então, a experiência humana é uma oportunidade de crescimento. Por que raios você escolheria ficar onde você já está? Então, nós sempre vamos escolher. Depois nós reclamamos, né? Ó Deus, por que eu? Por que eu não nasci numa família melhor? Por que eu não sou filho de não sei quem? Mas nós sabemos o porquê. Você precisa. Abusou do dinheiro? Ó, essa família vai ter um filho, aos sétimos são pobres, não tem nem o que comer. Manda eu lá. Deixa eu ser o oitavo. Tá? Compreender isso é parte de assim, o estrago que já está feito. Tá? Sua mãe foi narcisista, teu avô te abusou, está feito. Agora você está tendo uma oportunidade única, né? Única no sentido de, ó, até agora ela não apareceu, de planejar melhor a próxima. O que você pode mudar neste momento para não ter que fazer isso? Dá para parar de fumar agora que você está com 50? Para não nascer uma criança com asma que não vai poder brincar com os coleguinhas? Não vai poder subir a ladeira? Não vai poder correr para lá e para cá? E aí você vai se frustrar como criança porque você queria participar, mas não pôde, mas precisou de uma genética asmática porque morreu de câncer no pulmão ou de enfisema ou porque machucou demais seus alvéolos pulmonares e não deu tempo deles repararem antes de você morrer atropelado. Não tem nada a ver com isso. Você não morreu por causa do tabaco, mas quando você morreu, essa parte do seu corpo estava muito prejudicada porque você não cuidou dela sabendo que ela estava adoecida. Planejar a próxima encarnação, então, é observar na sua vida qual é a parte que você precisa se ajudar. Qual é o excesso que precisa ser trabalhado. O espírito é responsável pelos atos perpetrados. Todos eles esculpem-se nas delicadas tecelagens do corpo perispiritual. O corpo perispiritual é o que você carrega com você,
que é o que vai determinar qual é a melhor genética possível para o que você precisa reparar. Nela imprime o mapa das necessidades reparadoras e elas se delinearão no código genético, no qual encontram os recursos materiais para a sua manifestação. Quando os fatores que proporcionam a doença não são resultado da negligência e dos abusos cometidos durante a jornada atual, são as heranças do pretérito as responsáveis pelas ocorrências penosas. Então, temos males que são dessa vida, fatores, né, que proporcionam, e tem os que vêm de outras. Por isso essa tristeza, essa frustração de perceber por que, que o meu filho tem asma, por que, que o meu filho é diabético, por que, que o meu filho isso, por que, que aquilo. Porque há uma consequência. É difícil imaginar, você não quer que a criança nasça com uma deficiência intelectual ou com um atraso cerebral. Mas se existem consequências, se você digitar aí suicídio, você vai ver que hoje, ontem e amanhã, alguém se matou. Toda hora, todo dia tem alguém se matando e mais de uma pessoa por dia no mundo inteiro. Como essas pessoas estão se matando? Então, se o indivíduo está se matando com um tiro na cabeça, ele está colocando uma bala no cérebro que está explodindo. Se ele tem que nascer com essa consequência, ele precisará vir com uma genética que dê a ele um cérebro esfarelado. Então ele vai ficar lá na cadeira de roda, todo torto, babando, porque alguém tem que dar comida para ele. Ninguém quer receber esse indivíduo, se pudessem escolher. É isso que as pessoas estão fazendo agora quando elas vão escolher óvulos, elas querem um mapeamento genético, a predisposição, qual era a cor do olho da mãe. Elas querem escolher isso e essa é a ilusão. Porque elas falam, eu vou escolher um que vem com a genética perfeita. 2 bracinhos, 2 pezinhos, tudo bonitinho, o olho dessa cor e daquela. Aí vem um autista. Corpo perfeito, distanciado. Não dá um abraço na pessoa. Ela acha aquela criança linda que abraçar, beijar, mas ele não faz isso. Ou vem um psicopata. Não, dá, não escolha, essa é a questão aqui. Porque você não tem como controlar isso, porque tem essa parte que não é só genética, ela é perispiritual. Essas pessoas que estão se matando, se jogando na frente de um trem, quebrando todos os ossos, sendo atropelados por um trem, por um caminhão. Como ele vai vir? Vai vir faltando pedaço. Essa é a experiência dele. Não é uma falha sua. Tua genética não foi ruim. Não é porque naquele dia vocês transaram brigados. Se algum motivo das possibilidades que foram dadas por espírito, baseadas na sua genética, você foi escolhido, escolhida para receber ele. Porque não seria justo que alguém que não se matou se jogando na frente de um caminhão encarnasse num corpo faltando pedaço. E ele que se destruiu antes de morrer, viesse num corpo com todos os pedaços. Se você acredita nisso, então você olha para a necessidade ou que te foi dada, esse pedaço seu que falta, ou essa parte sua que não funciona, talvez tenha tudo mais ou menos funcional e de repente é um braço pequenininho, que só tem uma mãozinha aqui. Você olha para isso e tenta conectar com uma má decisão que você tomou lá atrás. Porque provavelmente ela continua na sua mente como um eco. Você acha que quer se matar por causa desse bracinho, mas você tem esse bracinho porque já se matou. Então você vai se matar por causa desse bracinho e na próxima você vem com 2 bracinhos. Aí você vai se matar e você sempre acha que é por causa do corpo e na verdade esse era um estado que existia anterior ao corpo e o corpo apenas foi vítima desse comportamento. Por isso insistentemente eu falo, diminui o quanto bebe, diminui o quanto fuma, diminui o quanto grita, diminui o quanto espanca, diminui o quanto se machuca. Para que você tenha condições e merecimento de escolher uma futura habitação melhor do que a atual.
Pode-se afirmar que a enfermidade também resulta do natural processo de envelhecimento celular, do desgaste neuronal e do seu contínuo desaparecimento, do enfraquecimento do fluido vital que mantém o equilíbrio geral, anunciando o fenômeno inevitável da morte. Tu vens, eu já escuto os teus sinais. A morte. Inevitável morte. É o peso do luto. Sendo a primeira fase do luto a negação, tem gente que acha difícil ouvir falar sobre isso. Tem gente que acha difícil ouvir falar sobre isso com leveza. Então não é um desejo de brincar em cima. É inevitável. E se é inevitável, por que eu estou evitando? Essa parte de lucidez mostra, não importa o que você faça, tá? Então, assim, não, eu vou fazer o que o Vitor e a Joana estão sugerindo aqui. Eu vou parar de fumar, ou eu vou parar de beber, ou eu vou parar de comer doce, vou tentar controlar o meu peso, e aí eu vou viver para sempre. Vai morrer do mesmo jeito. Às vezes você começa a ir num treinamento funcional por causa do que ouviu aqui e morre atropelado indo para lá. Se não tivesse ido, não morria. Essa é a ironia da vida. O peso cai na tua mão na academia e você perde um dedo. Em casa, não teria perdido o dedo. Não é assim a fórmula da vida eterna e nem a fórmula da felicidade. É a compreensão de que isto não é para este corpo, é para este espírito. Este corpo pode até se danificar no processo. Só que todos os próximos não terão essa lesão, não de nascença. Neste momento, esta lesão que você tem, que pode ser a obesidade, que pode ser o câncer, que pode ser a fibromialgia, ela continuará em você se não for trabalhada. Então não crie um senso de se eu fizer tudo certinho, eu vou morrer dormindo aos 92 anos sem sofrimento. Não, você ainda pode ficar 7 anos tratando uma dor que nunca termina. Você pode acabar com seu recurso, um tratamento que não acaba, descobrir que sua família te abandonou no final. Ainda pode acontecer tudo isso com você. Essa é a representação de Jesus, mesmo tendo sido bom, terminar crucificado com 3 pessoas ao pé da cruz. Você não faz essas coisas para ser premiado. Você faz essas coisas para ter mérito. E no mérito, você tem opções melhores para escolher depois. Ok? Então eu não vou vir num corpo, numa criança asmática, porque eu trabalhei o meu tabagismo e fiquei 20 anos sem fumar, depois de 40 anos fumando. Ok? Então eu não vou vir nessa criança. Não, mas não significa que aos 3 anos você não possa morrer afogado na banheira porque a tua mãe te esqueceu lá. Se isso não ficar claro, depois você se irrita. Fazendo tudo certo. Não tá dando resultado. Quando eu não fazia nada era melhor. Agora que eu estou tentando ser bom, as coisas ruins acontecem. Esse é o problema. Tá? Não, essa ideia de que é, Deus prefere os escolhidos, ela tem que ficar em determinadas igrejas, não em você. Quem faz esse estudo aqui e já está no 28 não pode mais estar pensando assim. Que se eu for bom, Deus vai me proteger. Nem da dengue Deus vai te proteger se você for bom. Às vezes você vai ser picado pelo mosquito lá embaixo do viaduto ajudando morador de rua e vai morrer. E se tivesse ficado em casa no ar-condicionado, não teria morrido. Deus não vai te proteger, mais ou menos porque você é uma pessoa boa ou ruim. Você terá esculpido em si informações mais saudáveis e possibilidades mais funcionais que te serão tuas já de nascimento. O resto é vida.
E onde há vida, sempre existe uma chance de morte em cada faixa de pedestre que você atravessa, em cada ônibus que você embarca. Então, haverá o envelhecimento natural do corpo, porque o que nos mantém vivos é o oxigênio. Mas o que nos mata também o é. Então a pessoa fica fazendo detox, processo de modificar e tentar diminuir o envelhecimento. Mas o que está matando a sua célula? O oxigênio. Porque não é o contato quando você tem um ferro em contato com a água e o ar ele não fica oxidado. Então essa é a ironia. O oxigênio é um veneno homeopático que nos mata aos poucos. E sem ele, nós não podemos viver. Então, é inevitável a morte. Nós já somos cuidados, nós já somos nutridos pelo veneno e nós temos a garantia de que seremos mortos por ele. O seu corpo está oxidando. Esse é o envelhecimento. Então você não pode parar de respirar, senão você morre. E se você respira, você morre também. O que nos cabe é aproveitar o caminho, né? Entre o tapa do médico e o último tijolo do coveiro. Em razão da anterioridade das experiências humanas e de relacionamento, renasce-se no clã familiar, no qual se encontram geneticamente os elementos básicos propiciatórios ao programa de elevação moral e espiritual, em vez de naqueles que se gostaria de viver. Então, com o que você precisa lidar? Então, lembro do Caco Antibes lá no programa Sai de Baixo, né? Eu que sou um dinamarquês, loiro, nórdico, e as pessoas ficam com a ideia de eu queria ser loiro de olhos azuis. Neste mundo ocidental, isso é um valor agregado de beleza. Tá? Se você nasce na Noruega, continua sendo bonito, mas o castanho chama mais atenção, assim. Então aqui no Brasil, que é uma cultura miscigenada, principalmente de portugueses, africanos, então o olho azul é mais raro. Então nós temos uma ideia de que isso é mais bonito. Pronto. O que é importante disso aqui? O olho azul, ele é mais frágil que o olho castanho. Então, na verdade, ele é meio que uma falha genética, né? Porque é mais difícil lidar com o sol. Então, na prática, é melhor não ter o olho azul. Mas nós enxergamos isso como bonito. Se isso é bonito como um valor secular, ou seja, neste momento isso é bonito, então isso é uma ferramenta de poder. E você diz, eu quero nascer loiro de olhos azuis. Isso pode te ser dado. É o que ela fala, não é o que você quer, é o que você precisa. Com o que você tem que trabalhar? Eu tenho que trabalhar na minha vaidade. Então eu não posso vir loiro de olho azul. Eu tenho que vir feio para o padrão vigente. Porque é assim que eu vou ter mais chance de trabalhar a minha vaidade. Então eu vou vir miscigenado. É mais chance. Porque se for um aspecto onde eu vou nascer numa sociedade onde aquela cor de pele ou aquele tipo de cabelo é visto como feio, então é lá que eu preciso ir para aprender a lidar com isso, porque na outra eu achava que eu era mais bonito que os outros, aí eu objetificava as pessoas, aí eu vou ficar com essa porque eu tô afim, ai sai daqui, você tá feia, ai sai daqui, você tá gorda, ai a tua estatura é muito pequena, e eu vou achando todo mundo e falo, então tá bom. Você acha feio o gordo? Você acha feio quem tem baixa estatura? O que você precisa? Eu preciso nascer numa família que tem baixa estatura e tendência à obesidade. Pronto, vai ser uma criança baixinha e gorda. Isso é bom para você. Essa é a que Joana está dizendo. Então, como é que eu diminuo as chances de ter que passar por um processo tão caricato, tão ostensivo, diluindo um pouco os aspectos que são mais primitivos em mim e me tornando uma pessoa com essa saúde integral? É mais equilibrado. Tem umas questões sociais, mas nada muito grave. Então não vai precisar nascer numa família de baixa renda refugiada lá na Síria. Não há necessidade.
Mas também não vai nascer filho do herdeiro bilionário que nunca precisa trabalhar na vida. Isso vai te dando assim um espectro, né? Um range de possibilidades melhores do que a expiação, que é assim, você só tem esse direito. Você quer nascer pobre na Argentina, na Venezuela ou na China? Porque você vai nascer pobre. Você não soube lidar com o dinheiro e você humilhou as pessoas que eram mais pobres que você. Então ou você era político e furtou dinheiro público. Então agora você precisa nascer pobre e num país corrupto, porque você precisa ter o seu dinheiro roubado por políticos. Normalmente, em razão das adversas situações criadas nas existências anteriores, defronta-se uma genitora perversa ou descuidada, uma supermãe ou uma inimiga tenaz que agride e magoa sem qualquer condescendência. Noutra circunstância, é o genitor irresponsável ou atormentador, alcoólatra ou déspota, que parece desforçar a infelicidade que o caracteriza na prole, e ela vai dando exemplos de pessoas que nascem em famílias que vão ter pedofilia, violência e tudo mais. Por que essa mãe? Agora que você se tornou mãe, ou agora que você adotou o gato, cachorro, cacatua, como você está reagindo? Que tipo de pessoa você é quando você tem que cuidar? Ah, eu sou muito boa, eu cuido muito bem do meu cachorro, cuida. Mas quando ele faz algo que te desagrada, você cuida enquanto ele tá bonzinho. Ele escapou pelo portão. Quando ele volta, você espanca? O cachorro começou a envelhecer, você tem que dar remédio. Você não consegue dar o remédio direito, você bate. Então é isso que você é. Quando você nascer de novo, bebezinho que precisa que alguém troque a sua fralda, você vai ter você como pai. Então você vai ter o pai que é super bonitinho, o pai de Instagram ou mãe de Instagram. Olha, meu filho bonitinho. Ah, sujou a fralda, mas de novo, acabei de trocar. E vai trocar a fralda tua te batendo. Segurando a tua perna para você não se mexer, mandando você calar a boca, pondo a fralda com força, sem preocupar se está apertando ou não, porque é o que você fez, porque é o que você é. Uma mãe ou um pai que funcionam quando há saúde. Quando há doença, quando tem que ir na escola porque a diretora chamou, você se mostra um déspota. É esse que Joana está dizendo. Como ela enxerga o mundo nessa visão kardecista, né? Nessa visão de causa e efeito espírita, se isso é verdade absoluta, eu não sei. Eu estou aqui traduzindo o que Joana fala. Se você acredita nisso, então começa a perceber. Você tem uma planta, mas quando você briga com seu namorado, você esquece de regá-la? Essa é a sua energia. Então você vai ter uma mãe que é boa para você, mas quando ela brigar com o teu pai, ela vai desaparecer. Ela não vai limpar a tua orelha, ela não vai pentear seu cabelo, ela vai fazer qualquer comida para você levar para a escola. Você se modifica, né? Sabendo fazer essa leitura, ao invés de ficar projetando, ah, eu odeio minha mãe, coitado de mim. Não, você olha racionalmente, analiticamente, realmente como se fosse uma equação e tenta entender que você é produto, resultado disso. Por que essa mãe? Por que esse pai? Por que essa condição financeira? Por que esse país? Por que essa cultura? Por que essa genitália? Por que essa cor de pele? Por que essa estatura? Por que tudo? Tudo faz sentido. Tudo que não pode ser escolhido para você, tudo que não pode ser escolhido por você depois de adulto é expiatório, é mandatório, mandatário. Você não teve direito à escolha depois, né? Assim. Então, se você não teve direito à escolha depois que nasceu, é porque essa escolha foi feita antes de nascer. E não há uma aleatoriedade. Joana entende que existe um estudo minucioso que vai colocar você exatamente aonde você precisa, não para ter prazer, mas para reparar e crescer. Por essa razão, existem as famílias que se vinculam pelos laços espirituais e aquelas que resultam dos fenômenos biológicos, portanto consanguíneas. Em ambas se apresentam sucessos necessários aos impositivos da evolução.
Por que depois de ter nascido nessa família biológica, funcional ou disfuncional, você formou a sua família espiritual? Aquela amizade de infância que está com você até hoje, essas pessoas com quem você conhece, com quem você anda, o pessoal do centro espírita, igreja, enfim. Estas pessoas que você escolheu, quando você pensa, estou com vontade de chamar alguém para jantar, você não chama tua mãe, você chama um amigo. Por que você chama um amigo e não sua mãe? O que essa amizade tem de sintonia com você? Tem um aprendizado. Como nós não pudermos escolher a família baseada no que nós queríamos, a biológica, mas sim no que precisávamos, nós tendemos a escolher a espiritual baseado no que nós queremos. Por isso tendemos a ficar fechados em bolhas. Amigos de pessoas que pensam como nós, que têm gostos parecidos, que não nos desafiam muito. E quando essas amizades começam a nos desafiar, nós nos magoamos, melindramos, afastamos. Porque nós estamos cansados de aprender. A criança não quer ficar o tempo todo na escola, tem hora que ela quer o intervalo, o recreio, tem hora que ela quer brincar. Nós, como espíritos, também. Tem relações. Ah, o que essa relação te ensina? Não ensina nada, meu. Eu só gosto de sair com essa pessoa e dar risada. É beleza. Você não precisa ficar 24 horas por dia aprendendo sobre tudo e todas as coisas. No encontro passado eu falei sobre estar consciente o tempo inteiro. E 3 ou 4 encontros antes eu falei sobre você optou agora por assistir um filme que só vai te fazer dar risada, não tem problema. Você precisa de férias, você precisa de espaço. O problema é sempre o excesso. Você só tem relações que não te desafiam. Se você só assiste coisas que não te ensinam. Isso é a anestesia, é o coma induzido, citado no último encontro. Então não se sinta culpada por ter uma relação que meio que parece que é só uma extensão de você e que não te desafia em nada. Nas outras escolhas que foram feitas por você na vida, isso já foi aplicado. Tenta de alguma maneira não fugir disso. Ok, meu pai me abusou quando eu era criança, agora eu tenho que ir lá pedir perdão para ele ou perdoá-lo? Não, mas você pode levar isso para a sua meditação, para a sua terapia e resolver isso dentro de você. Você não precisa nunca mais falar com seu pai. Não é que você tem que se aproximar dele, ser amiguinho da sua família de origem, se ela for uma família abusiva. Mas você precisa entender por que você nasceu nela, reparar o que precisa para destruir essa ressonância em você, para que você não tenha que nascer nela de novo. E as pessoas ficam traduzindo isso dentro do espiritismo. Olha, se você se separar do seu marido sem resolver o problema, na próxima encarnação ele vem como teu pai. Caramba! Para de falar babaquice. Para de subir lá no púlpito para ficar ensinando as pessoas a ficarem escravas de relações tóxicas. O relacionamento que existe é o que nós projetamos, é tudo dentro de nós. Se você está infeliz nesse casamento, se separa. Para com esse negócio de que você tem um karma com essa pessoa e vai ter que voltar com ela. Você vai voltar com ela se você não resolver o que te fez estar com ela. Em você. Em você. E se algum dia você estiver numa casa espírita e alguém vier falar essas besteiras numa palestra, depois você pega uns 3, 4 pelo menos e corrige. Ó, isso que ele falou tá errado, isso aí que ele falou não é assim não. Pelo amor de Deus, tio, para. Pelo amor de Deus. Não, ajuda nós. Ajuda nós. Estuda um pouco mais e não vai lá em cima sair falando besteira, não. Aquele que desperdiça a excelente oportunidade de um corpo harmônico, de um conjunto emocional e psíquico lúcido, sem as inquietadoras constrições expiatórias ou provacionais, é semelhante ao servo mau, negligente que enterrou o talento, sendo mesmo um pouco mais irresponsável, porque ele desperdiçou o valor, aplicando-o negativamente. Eu perder a oportunidade de trabalhar essa harmonia do corpo é pior do que o cara que enterrou o talento. Porque eu não só enterrei, como ainda piorei. Então me foi dado um corpo para cuidar e eu envenenei. Eu envenenei com carboidrato, eu envenenei com gordura saturada, eu envenenei com tabaco, eu envenenei com açúcar, eu envenenei com pensamentos de maledicência e fofoca. Eu não posso fazer isso, segundo Joana, se eu quero estar num local psicológico melhor. Tá? É esse o ponto aqui.
É necessário investir os recursos da mente e da emoção, talentos preciosos, aguardando que se multipliquem e ofereçam rendimento de saúde e de paz. Quando isso não ocorre, a saturação e a indiferença pelos familiares e amigos estabelece-se, levando o indivíduo a patologias delicadas. Eu tenho que investir os recursos da mente e da emoção para multiplicá-los, para que rendam saúde e paz. E aí, para mim também, porque se eu invisto bem o meu dinheiro, eu posso comprar mais coisas. Se eu compro mais coisas, o dono da loja de tênis ganha dinheiro e o funcionário da loja de tênis ganha dinheiro. Então, mesmo que eu não saia dando dinheiro para os outros, quanto mais eu cresço, mais eu consigo fazer com que as pessoas ao meu redor cresçam também. A não ser que eu fique só guardando tudo no banco, eu não me dê nenhum tênis novo, aí eu só estou dando dinheiro pro banqueiro. Mas ainda assim ele vai fazer alguma coisa com isso. Se eu então cresço e floresço em termos de paz, eu levo paz ao mundo. Então, às vezes, a pessoa na minha frente, na fila, está fazendo uma coisa que irrita todo mundo. Se eu não sou um indivíduo pacífico, eu saio no soco com ela. Se eu sou um indivíduo pacífico, eu não saio. Então, o que seria uma cena de violência dentro de um supermercado virou nada. Graças à minha paz. Fosse outro no meu lugar, tinha saído no soco. Quando isso não ocorre, a saturação e a indiferença pelos familiares e amigos estabelece. Porque eu fico nesse coma, eu fico nesse tédio. Não há crescimento. Em dado momento eu desmotivo. É de relevância, portanto, que o self, na condição de Deus interior, enseja a aquisição de uma crença, religiosa de preferência, destituída de fanatismo e cultos extravagantes, para melhor desenvolver-se, contribuindo para a diluição de toda a sombra. Joana coloca assim: se eu coloco então a minha motivação nas pessoas, em algum momento eu saturo. Se eu coloco a minha motivação na religiosidade, na religião, em Deus, eu não saturo, porque eu sempre tenho uma motivação. Então, não importa o que o indivíduo faça, ele precisa ter uma religiosidade. Fala, eu sou católico não praticante, espírita, mas não vou em palestra. É sobre isso. Você precisa ter um momento na sua vida em que é para a sua religiosidade. Mesmo que você esteja indo para o parque da sua cidade, meditar ali e ficar ouvindo os pássaros, esse é um culto. Não é que tem que ir na igreja ouvir o pastor. Mas é parar um momento da sua vida para buscar Deus como você o compreende. Se você não faz isso, você se perde no automatismo. Essa é a reflexão aqui. E este automatismo te levará ao tédio e, naturalmente, os processos depressivos começarão. O confronto, portanto, entre o self e o ego, normalmente na segunda fase da vida do ser humano, nesse período de conscientização, é inevitável, com todas as consequências benéficas para a saúde. Então, aquilo que eu sou como espírito e aquilo que eu tenho como consciência, em algum momento irá conflitar. Na maioria das vezes, ou a mais marcante disso, acontece na segunda metade da vida, que é a chamada crise da meia-idade, crise dos 40 ou, mais tecnicamente falando, metanoia. Pesquisa metanoia aí, se você já está na casa dos 35 para cima. Tá? Ah, mas eu tenho 60. Pesquisa também que você vai se lembrar que isso aconteceu. São espaços que você visita. Você vai perceber artistas que você gosta que fizeram alguma coisa muito diferente da habitual, e se você for pesquisar, é na casa dos 40 anos. Um exemplo muito claro para mim é o da Madonna. Olha como a Madonna se constrói na vida dela, né? Como rainha do pop. A Madonna tem foto dela andando pelada no acostamento da rodovia, tem clipe confrontando a igreja no Like a Prayer, né? Tem confrontando o racismo. Ela é uma pessoa confrontativa, ela é uma desafiadora, né? Ela é meio aquele arquétipo assim da pomba gira, né? Ela é um feminino que desafia o sistema. Pega o clipe Frozen. O clipe Frozen da Madonna é a expressão máxima visível do que é a metanoia num indivíduo. Que é quando ela começou a ir para aquele caminho cabalístico. E o clipe Frozen mostra isso. Uma mulher que se subdivide-se na própria sombra, que ela está toda de preto, num ambiente gélido. E aí tem a transformação em animais que emergem.
tudo preto, um tom gel, um tom frio, né? A câmera é azul, então é um tom frio, e ela está fazendo movimentos de um feminino mais maduro. Isso é metanoia. Peraí, o que que acontece? A pessoa vai chegando nessa idade e ela resolve mudar o corte de cabelo. Às vezes ela se divorcia, ela se demite, vai montar uma empresa. Se ela não trabalhou isso de forma saudável, aí ela vende tudo e compra um carrão para sair com uma menininha de 20. Essa é a metanoia do indivíduo que não se preparou para ela. Eu não posso, vou ficar jovenzão, vou pôr um bonezão pra trás, e agora eu vou voltar a ser meninão, vou sair só com a moçada, aí tá todo mundo dançando, ele tá lá, eu tenho que ficar acordado, todo mundo de ressaca no dia seguinte, festando de novo, e ele tá lá 3 dias tomando soro na veia, ele não dá conta. Tem que sair com a garota, mas tem que tomar Cialis ou Viagra, porque já não consegue mais, 3 seguidas. Ele não conseguiu fazer a transição. Então, ao invés de ir para a segunda fase da vida, ele regrediu com todas as forças para a anterior e não quer sair dela. Tem alguns que ficam nela até morrerem. Os 70 anos ainda estão lá achando que tem 20. Esse processo, então, ele é natural. A metanoia é quando você para no meio do caminho e pensa sobre o caminho. Metanoia, né? Paranoia é um caminho paralelo. Meta é pensar sobre a coisa em si. Então, metanoia é pensar sobre a coisa. Você começa a refletir sobre a sua vida. Hoje você vai ver pessoas que têm 40 anos que elas estão com uma aparência muito melhor do que os de 20. Elas se vestem bem, elas vão buscando consultoria de vestimenta, visagismo, elas começam a procurar decoração para casa. O de 20 está lá, tem uma TV em cima de uma caixa de papelão, o outro não, ele quer uma máscara africana que combine com não sei o que. Isso é a metanoia, é um processo natural. Tá? Normalmente na segunda fase da vida, que é um período de conscientização inevitável. Nessa fase pode ocorrer o que se denomina efeitos colaterais do surgimento dessa força grandiosa, que é o self dando lugar a alguns desconfortos emocionais e físicos que não podem ser considerados doenças, mas resultado das naturais transformações que se vêm operando no mundo íntimo do indivíduo que se conscientiza da realidade. Efeitos colaterais do surgimento dessa força grandiosa. Olha só, o self dando lugar a alguns desconfortos emocionais e físicos. Então não são doenças, são apenas resultados naturais desse envelhecimento do corpo e dessa modificação da mente. Seus valores se modificam, então você vai começando a sentir e pensar coisas, e até no corpo, que antes não estavam ali. Então isso te ajuda a melhorar a sua postura, que começa a aparecer uma dor na coluna, isso muda a maneira como você se alimenta, que às vezes vem um refluxo, aí você fala, não dá mais para pedir pizza 10 horas da noite, aí você vai ver, na verdade você tem que dormir 3 horas depois de ter comido, não deite depois de comer. Você começa a melhorar. Você vai mudando a maneira como você interage com o mundo. Tanto que é nessa fase que é mais sugerido, né? Chegou aos 40, tem que fazer um check-up, vai no médico e faz todos os exames. Então nós temos isso na nossa cultura. Nós sabemos inconscientemente que o aniversário de 39 é uma coisa, o de 41 é uma coisa, mas o de 40, esse é crucial. E depois o de 50, o de 60, tá? Mas o de 40 é o principal. E aí eu sei que muitas pessoas que fazem esse estudo estão indo nessa direção, né? Eu faço agora em agosto de 2024, 40. Vejamos o que vai aparecer, né? Nessa fase, em contínuo esforço para a perfeita filtragem entre o inconsciente coletivo e o self, tem surgimento a personalidade humana, cuja energia poderosa que invade o ser necessita ser orientada. Tá? Você vai ver em algumas traduções também maná. Tá? O maná. Maná dos deuses e tal. Ou mana. Tá? Quem joga RPG sabe também que tem lá a mana, né? Mana seria, no RPG, no roleplay, a substância utilizada pelos magos ou pelos xamãs para produzirem. Né? Então, um mago que vai produzir uma bola de fogo ou um xamã que vai conjurar um raio, ele utiliza mana. Tá? Então, mana é essa energia. Tá?
Mas para ficar mais claro, vamos aqui, ó, nota do expositor. Personalidade mana. Jung chamou de mana os poderes mágicos e ocultos da ânima. Neste sentido, a ânima seria uma personalidade mana enquanto atuar como complexo autônomo do inconsciente. Mana sugere a presença de uma força vital avassaladora, uma fonte primeva de crescimento ou cura mágica que equivale a um conceito primitivo de energia psíquica. E por isso tem muita gente que chega aos 50 ou 60 e fica com uma sensação de que se esvaziou. Quando chegou aos 40, foi inundado por essa energia da metanoia. Mas, às vezes, tinha um filho adolescente, ou tinha uma mãe doente, e não pôde fazer o movimento que queria. Só que aquilo era tão forte dentro da pessoa que ela ficou, não, não tem problema. Quando meu filho for para a faculdade, ou depois que minha mãe morrer, aí eu vou atrás disso. E aí acaba. Quando finalmente essas coisas acontecem, ela não acha mais aquilo. E vem uma frustração muito grande. Porque esse é um movimento que deve ser aproveitado. Então, quando eu falei da mudança de cabelo, aparência, você também vai ver muitas pessoas que aos 40 começaram a aprender um instrumento musical, fazer aula de canto, começaram a pintar quadro, começaram a escrever, ou publicar o que escreviam. Porque agora elas estão motivadas dentro dessa potência. Vem, portanto, desse elemento do feminino, vem desse arquétipo que é a ânima, e veja só, é um complexo, ou seja, um conjunto de coisas que formam um todo autônomo do inconsciente. Muitos sonhos também. Né? Por isso, o público desse estudo está nessa faixa etária, majoritariamente. Por isso, o público da terapia está nessa faixa etária. Você vai para terapia e tem adolescente que faz terapia. Problema de relacionamento, hormônio. Jovens que fazem terapia. Faculdade, colocação profissional, fica na casa da mãe, sai da casa da mãe, filho acabou de nascer. Esses estão fazendo uma terapia que ela seria mais suficiente se fosse comportamental. Analiticamente, ela não vai ser tão profunda, porque ele não chegou lá. Você vai fazendo uma separação. Por isso que eu, como psicólogo, até o ano passado pelo menos, eu não atendia menores de 25 anos. Porque não é. Eles não vão se beneficiar da terapia analítica. Na verdade, até os menores de 30 dificilmente se beneficiam. Mas, como existem pessoas que são mais evoluídas ou que estão em terapia há muito tempo, elas podem acabar chegando nisso aí. Mas a terapia de verdade, quando o indivíduo fala, eu vou pensar sobre mim, eu vou... isso é mais perto depois dos 33, 34, 35. Se ele já estiver em terapia nos 40, ele vai ter o despertar, vai entender um monte de coisas que ele fez, e depois o resto da vida é uma manutenção disso. As pessoas que chegam para a terapia com 50, 60 anos, elas na verdade estão lidando com as coisas que a metanoia trouxe, mas elas não tiveram tempo ou disposição para olhar. E algumas ainda conseguem tomar aquilo e fazer, então ok, esperei 20 anos, mas eu vou começar a partir de agora. Outras já olham e falam, esse trem já passou, deixa pra lá, obrigada, foi muito bom. E aí elas voltam pro automatismo e não continuarão o processo. Então, quando se fala de poder mágico, é sobre algo autônomo inconsciente, né? É mágico porque parece que vem de um lugar que não tem como se adivinhar de onde é, que não faz sentido para a razão. Não é que é mágico porque é mágico, tá? E é oculto, ou seja, o meu aspecto do feminino, esse meu aspecto do emocional feminino, ele joga uma bomba de potência na minha direção. Então volta aqui, Joana, ó. Nessa fase, em contínuo esforço para a perfeita filtragem entre o inconsciente coletivo e o self, tem surgimento a personalidade humana, cuja energia poderosa que invade o ser necessita ser orientada. O que não orienta, vira tiozão. Voltando em Joana. Nesse processo de estruturação da realidade psicológica e espiritual do ser, após o enfrentamento da sombra e sua aceitação, harmonizando ânima e ânimos, logo se torna factível conectar-se com todas as coisas existentes, em contínuos fluxos de sentimento, tais sejam as montanhas e vales, os vegetais e animais, as criaturas humanas.
Você vai ver essas pessoas com mais de 40, elas começam a querer ter planta em casa, elas começam a querer adotar um animal, mas de uma maneira responsável, dar uma casinha, plano de saúde, é diferente. Não é aquele cara de 20 anos que pega um cachorro para correr com ele, que é um pitbull, né, pra caminhar junto, ir pra academia, sabe, no parque. Não, é uma pessoa que tá ali, entende? Aí já compra bolsa pro cachorrinho viajar com ela, é isso. Por isso é difícil quando o relacionamento tem uma diferença, né, uma amplitude etária, uma diferença de idade grande entre os dois. A garota de 26 anos com um cara de 38. Ele vai chegar lá e ela não faz nem ideia do que está acontecendo. Do mesmo jeito que um cara de 28 começa a se relacionar com uma mulher que está entrando na menopausa, ele não sabe o que fazer com aquilo. De repente, aquela mulher que estava com ele tinha uma rotina muda para outra. Ele não vai entender, porque ainda vai levar 12 anos para ele chegar na metanoia. Né? 10, 12 anos. Há 40 anos, pronto, bate um sino. Né? O que eu quero dizer é que isso vem sendo construído. Na faixa dos 40 anos, 39, 41, é como se tivesse uma potência que vem para. Se você se relaciona com alguém com uma diferença etária muito grande, é onde fica o cuidado. Então, esses caras de 40 anos que ficam com mulheres de 28 e vão envelhecendo juntos, quando elas chegam a 40, e aí ele tá com 52, ele não dá conta. Aí ele volta para procurar outra de 28. Com uma piada do Leonardo DiCaprio, né? Que se a mulher faz 25 anos, ele termina com ela. Ele não consegue ficar com uma mulher com mais de 25. Isso é comum, porque as pessoas não levam em conta isso. Então, se você tem menos de 30 e gosta de pessoas mais velhas, tenha consciência que ela pode não gostar do que vai acontecer com você quando você chegar perto dos 40. Então, se você puder ficar com alguém de uma faixa etária parecida com você, melhor. Já passou dos 40, então tenta ficar com alguém que já passou também. Você tem mais chance de estar com a mesma pessoa por muito mais tempo. Porque essa chave vai virar um indivíduo, mesmo que não pareça. Tá? Então você pode estar com um cara que é ótimo, presente, não sei o que, vai chegando perto dos 40, ele começa a jogar videogame compulsivamente e não para mais. Aí vai jogando online, vai fazendo amigo online e volta a ser um adolescente, e você não entende por quê. Porque ele não elaborou isso direito. Né? Então, após o enfrentamento da sombra e sua aceitação e harmonizando esses arquétipos, aí é possível conectar-se com todas as coisas existentes. Eu começo a dar valor em outros aspectos. Vai olhar. É, chalé para solteiros é sempre na praia, né? Chalé para casados que gostam de um vinho é na montanha. O que um solteiro vai fazer ali? Vai refletir sobre o que olhando para aquela montanha? E que um casal que está na casa dos 40 anos pensando sobre a vida vai querer ficar lá num resort com um monte de jovem bêbado 24 horas por dia seminu? Essa é a diferença. Né? Você olha o mundo e como ele oferece os recursos, você vai entender que isso já está aí. Todo mundo sabe sobre isso. Ninguém talvez fale sobre isso com tanta clareza, mas todo mundo sabe que isso é uma verdade. Como a saúde não pode ser considerada como falta de doença, mas um estado agradável de vida, no qual as ocorrências internas podem ser perfeitamente administradas sem danos ou prejuízos para as atividades normais, não poucas vezes ocorrem desgastes que, mais tarde, se apresentam como desestruturações dos equipamentos orgânicos, exigindo tratamento e equilíbrio emocional. De novo, mesmo que você faça tudo certinho, o seu corpo vai desgastar em algum ponto. São coisas simples. É o teu posicionamento repetitivo, você fica sempre usando o mouse com a mão direita, isso pode dar uma tendinite no seu tríceps. São coisas simples, que elas vão acontecer. O que Joana diz é, à medida que elas forem emergindo, você vai reparando elas. Não procrastine. Eu fico muito tempo no lado direito, agora o meu joelho direito está doendo, então agora eu vou ficar muito tempo do lado esquerdo. Se o joelho esquerdo vai doer também, trata o direito, corrige a sua postura e chega aos 60 anos sem dor em joelho nenhum. Isso não sendo trabalhado, você terá consequências que talvez sejam irreparáveis para o corpo físico, e aí só morrendo e nascendo em outro. E ainda correndo o risco de nascer num outro que já vem com esse defeito de fábrica.
Nem sempre, porém, o indivíduo consegue esse estado de harmonia a sós, necessitando de ajuda especializada, para que tenha a coragem de avançar, guiado pelo país longínquo, a fim de que evite os transtornos que lhe deram experiência, mas que muito martirizaram o filho pródigo que todos são na busca da sua realidade. Necessitando de ajuda especializada, de novo, terapia, nutricionista, médico, qualquer coisa, guru, para que tenha a coragem de avançar, guiado pelo país longínquo. É muito fácil se perder neste local. Quando eu falo aqui do indivíduo que volta a usar ser tiozão, é muito fácil. A nossa tendência é ir por este caminho. Porque eu estou no meio de um processo, eu chego numa encruzilhada. O que eu tenho pela frente eu nunca fiz. Eu não sei se eu estou fazendo direito. O que tem atrás de mim eu estou fazendo há quase 40 anos. Então é óbvio que eu tendo a repetir o que eu já fiz, ao invés de tentar fazer o que eu não fiz. Por isso eu preciso de alguém dizendo: olha, você estava regredindo, você está fazendo tudo bem, você vai percebendo. É uma diferença muito grande você treinar numa academia sozinha ou com uma personal trainer. É uma diferença muito grande você fazer uma dieta que baixou no Google e uma dieta com uma nutricionista. É muito grande. Só quem fez sabe que é muito grande. O resultado a médio e longo prazo é extremo. Mas eu emagreci 5 quilos sozinho. Ok, vamos fazer o teu exame. Não tem vitamina D, não tem vitamina E, não tem vitamina B12, não tem nada disso. Teu corpo emagreceu 5 quilos. A hora que você for levantar da cama, você desmaia. Porque você não levou em conta fatores que a nutricionista levaria. Vigilante, portanto, o self distribui talentos e cobra sua aplicação, deixando de ser prepotente como era na fase primária, relevando o ser que se é, em outra hipótese, o que poderá ser, nessa formosa aventura de autoconquista. Saudável, o ser encontra a plenitude. A saúde integral. E aí ela fala, esse binômio, né, saúde-doença, essa chavinha que fica virando, para de virar porque eu me polarizo na saúde. Claro, o corpo físico continuará se desgastando e, portanto, adoecendo. Não dá para escolher uma genética que seja perfeita. Igual eu falei, olha, ele tem que ser diabético. Então, vamos pegar uma genética que só tem diabetes. Não, essa aqui é certeza que tem diabetes. Tá bom? Tá bom. Mas também tem predisposição a tireoide, hipotireoidismo. Também tem predisposição à hipertensão. Entende? Não era o que você precisava, mas não dá para selecionar geneticamente só uma predisposição. Somos seres de muitas existências, muitos ancestrais. Tem muita bagunça aqui. Tudo bem, você fez a tua parte, trabalhou a tua diabetes, que é o que você precisava, isso está resolvido, mas aí veio a hipertensão, que é genético, que meio que aconteceu, e você se deixou perder em outras coisas e tudo mais. Então, o corpo continuará adoecendo porque o corpo vai morrer, o corpo está caminhando em direção à morte. Não há o que você possa fazer para evitar a morte, mas há o que você possa fazer para evitar que essa morte seja consequência de más escolhas tuas e não apenas consequência do envelhecimento pelo passar dos anos, pela oxidação celular. Então, o self distribui os talentos e cobra a sua aplicação através dessas culpas e dessas dores que emergem, deixando de ser prepotente como era na fase primária, revelando o ser que se é. Eu começo a. Olha, realmente, eu não sou perfeito, eu tenho essas e essas limitações. E o que poderei ser nessa aventura de autoconquista? Ok, então agora assistindo esse estudo eu compreendi, Victor, que eu realmente deixo de regar as minhas plantas quando eu não estou bem de humor. Pronto. Você já sabe que existe uma chance muito grande de você acabar numa próxima encarnação com uma mãe que não vai te regar quando não estiver de bom humor. Dá para modificar isso agora? Dá. Então você respira fundo e fala: ai, que chatice regar essa planta. Mas rega. Você vai construindo. Até que isso fique tão automático que daqui a pouco você pode estar regando a planta com a tua própria lágrima, de tão triste que você está. Mas você não pune a planta
por algo que está acontecendo na sua vida. Você cria uma nova memória neste perispírito. Esta memória vira teu karma, porque o karma é memória. E aí, quando você for para. Não é a loteria, né? Mas é a escolha genética. Teu mérito te dará uma mãe que, mesmo chorando, trocará suas fraldas. Saudável, o ser encontra plenitude. Próximo encontro, dia 30 de janeiro, começaremos o capítulo 8, A Busca do Significado. Muito obrigado mais uma vez pela companhia, mais uma semana, né, junto. Né, está sendo possível fazer 2 estudos semanais, espero que esteja beneficiando vocês. Tá? Obrigado a vocês que deixam comentários também, que eles vão me norteando a saber se o conteúdo está sendo bem direcionado. Até a próxima.